aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Aplauda a alegria. Louvado seja Deus, o Senhor está nesse lugar. Vamos abrir lá em Zacarias, o livro do profeta Zacarias 3, em nome de Jesus. Glória seja dada no nome do Senhor. Anotei algumas coisas aqui que, se o Espírito Santo de Deus permitir, estarei lendo. Mas vamos ler aqui a leitura da palavra de Zacarias 3. Glória a Deus, o Senhor é bom. Nós amamos a presença de Deus e estar nesse lugar é um privilégio. Glória a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. Diz assim a quarta visão: o sumo sacerdote é acusado. Deus tem uma palavra de restauração para a tua vida aqui nessa noite. O tempo é de restauração. Glória a Deus. O Senhor é fiel. A quarta visão diz assim, a palavra do Senhor, no título da mensagem, a quarta visão: o sumo sacerdote é acusado. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo, do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso. Repita comigo: livre acesso. Glória a Deus. Entre os que estão aqui, louvado seja Deus. Todos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo, querido, estava ministrando ao meu coração essa mensagem há um pouco de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento que eu me deparei com essa palavra, o Senhor veio corrigindo, alinhando algumas coisas na minha vida. E nessa noite o Senhor está nos corrigindo e nos alinhando. O que está acontecendo aqui? Zacarias é levado a esse ambiente. Aleluia. Como é esse ambiente? Colocado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro detalhe que está aqui no texto. O primeiro detalhe que está escrito aqui: que a sua mão direita essa é a palavra, a sua mão direita, que é um Eclesiado, que diz que Satanás estava com aleluia, louvado seja o nome do Senhor, à direita para lhe opor, para se opor a Josué. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Satanás, ele estava ali para acusar Josué, para, louvado seja o nome do Senhor, impedir, porque estava ali um homem que deveria estar a servir
sacerdote, o sumo sacerdote, somente ele tinha acesso a entrar no Santo dos Santos. Ele era responsável para apresentar sacrifícios ao Senhor. É essa, aleluia, o exercício, o ofício de um sumo sacerdote: oferecer sacrifícios ao Senhor. Somente ele poderia, aleluia, entrar e ter esse acesso de estar orando pelo povo, apresentando a nação diante de Deus. O povo ficava na parte exterior, no pátio. Louvado seja Deus. E ali está uma audiência. O Senhor faz com que Zacarias, o profeta Zacarias, tenha uma visão. E nessa visão ele vai ver um tribunal, como um tribunal mesmo. E ali estava Satanás para lhe opor, diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também vem nos dizendo que estava ali também o anjo do Senhor para justificar a Josué. Aleluia, estava ali um homem impedido de exercer o seu serviço ao Senhor, porque ele estava diante do anjo do Senhor com as suas vestes, aleluia, sujas. E muitas vezes, querido, nós entramos na presença de Deus e Satanás está a nos acusar. Aleluia. Às vezes nós estamos na presença do Senhor com as nossas vestes sujas. O que representa uma veste suja? Aleluia, o pecado, a condição que o povo estava. Josué representava um povo, o povo de Israel, que havia pecado, transgredido a lei do Senhor, estava desviada e assim ela foi levada ao cativeiro. Vocês lembram que Jeremias, muitos aqui conhecem, que Jeremias profetizou durante todo o seu ministério, profetizou contra o povo e que o povo deveria se voltar para Deus, se voltar a andar nos caminhos corretos do Senhor. Mas o povo, na rebeldia, não deu ouvido à voz de Deus. O que aconteceu? Deus permitiu que Babilônia invadisse, aleluia, Jerusalém e destruísse o templo e levou o povo cativo, o povo aprisionado. E o Senhor usou o profeta Jeremias e falou que aquele cativo duraria 70 anos. Glória a Deus. E assim durou o cativeiro 70 anos. 70 anos o povo viveu em cativeiro. Mas após os 70 anos, o povo retorna a Jerusalém. 3 caravanas principais voltam para Jerusalém. A primeira caravana liderada por Zorobabel e Josué. A segunda caravana liderada por Esdra. Aleluia. A terceira liderada por Neemias. A primeira, aleluia, tinha uma missão. E qual era a missão? Aleluia, liderada, aleluia, por Zorobabel, para edificar o templo. O templo estava sendo edificado, aleluia, mas em tempos difíceis, em tempos angustiosos, porque o povo não tinha recursos, o povo não tinha condições, porque eles olhavam para o templo destruído com, aleluia, mas lembravam de como era aquele templo quando Salomão construiu e viu aquele templo em toda a sua glória, com toda a glória do Senhor que era presente naquele lugar, mas estava destruído. E a ordem de Deus era para que ele edificasse. E ali Zacarias vai profetizar, aleluia, para que o povo venha se reanimar,
para que o povo viesse se fortalecer, para que o povo pudesse reedificar, reconstruir, se levantar. E eu não sei o que você passou para chegar aqui. Talvez você sofreu coisas que eu nem imagine. Você perdeu seu casamento, você perdeu, aleluia, portas se fecharam diante de você, aleluia, coisas terríveis aconteceram para que você estivesse aqui hoje. Mas a palavra de Deus é de restauração. O Senhor pode restaurar, aleluia, aquilo que você perdeu, aquilo que você olha e vê que não tem mais jeito, porque estava assim em Jerusalém. O povo olhava e se enfraquecia. Como pode? Nós não temos condições. Mas o Senhor usa o profeta e diz: se levanta, começa a trabalhar, porque eu, o Senhor dos exércitos, farei se cumprir a minha palavra. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. O povo estava ali reconstruindo e precisava voltar, aleluia, a liturgia de culto, sacrifícios, as ofertas, aleluia. O povo deveria voltar, aleluia, aleluia, o ofício, aleluia, de Josué, o sumo sacerdote. Ele estava parado, porque ele estava com as suas vestes sujas, representando aqui essa visão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não poderia ter acesso por causa das suas vestes, aleluia, mas assim como o anjo do Senhor falou, mas o Senhor, aleluia, como Satanás estava à sua direita para lhe opor, o Senhor, aleluia, disse a Satanás: Satanás, o Senhor te repreenda. Sim, o Senhor te repreenda, aleluia. Quem justificou Josué foi o Senhor. Quem chamou Josué foi o Senhor. Aleluia. Você olha para a sua condição, para o teu chamado, e você vai dizer: eu não tenho condição nenhuma para executar, eu não tenho condições de pregar, eu não tenho condições de louvar, mas o Senhor te diz essa noite: o Senhor te justifica. Ainda que Satanás tenha te julgado, porque às vezes, irmãos, nós damos brechas, porque Satanás, ele está ao derredor, aleluia, ele fica vasculhando, ele fica, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, todo o tempo, aleluia, te observando, colocando laços, colocando empecilhos, colocando coisas para te afastar do propósito de Deus. Mas nessa noite o Senhor te convida, aleluia, a se achegar a Ele com o coração íntegro e se achegar a Ele com arrependimento. Glória a Deus. Hoje é Santa Ceia do Senhor, o memorial do Senhor. Nós vamos participar da Santa Ceia, tocar na Santa Ceia do Senhor. E você pode estar aí, aleluia, falando: Senhor, como eu vou participar, como eu vou tocar. Mas se você crê nessa noite, o sangue de Jesus, que purifica-nos de todo o pecado, te cobre agora. Ai, ele te cobre e fala: cadê o teu acusador? Aleluia, glória a Deus. Então, se Satanás tem te acusado, aleluia, acusado o teu passado, dizendo que você não é digno, que você não é digna de estar aqui, que você não é digno de se assentar à mesa, que você não é digno de cumprir o teu propósito, o Senhor te diz nessa noite, em nome de Jesus: levanta a tua cabeça, querido, e começa a clamar o sangue de Jesus.
sangue de Jesus que nos purifica e nos santifica de todo pecado. Ali estava Josué, aleluia, no banco do réu, para ser condenado. Aleluia, Satanás veio para condenar. Verdade é que ele estava com as suas vestes sujas, sim. Ele errou, sim. Aleluia, estava ali representando o pecado do povo. O povo errou, sim. Mas o Senhor que escolhera a Israel, o Senhor que escolhera Josué, e o Senhor que te escolheu. Não tem como revogar e nem fugir desse chamado, querido. Aleluia, foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que te chamou e Ele que te capacita. Aleluia, você pode olhar para ti, para você e dizer: eu não tenho condições nenhuma. Eu não deveria nem estar aqui. Mas o Senhor que morreu por ti naquela cruz, aleluia, por mim, por você, Ele abriu o caminho vivo e o novo caminho de volta ao Senhor. Você tem comunhão de volta com Deus. Ele é o vivo caminho, Jesus Cristo de Nazaré, que te dá acesso para você acessar o Santo dos Santos. Então glorifique a Ele nessa noite. Não perca essa oportunidade. Antigamente, aleluia, no Antigo Testamento, o povo não poderia, aleluia, se achegar ao Santíssimo Lugar. O povo não poderia apresentar, aleluia, as suas orações, somente o sumo sacerdote. Eles não tinham, aleluia, eles tinham acesso limitado. O acesso era limitado, mas agora na nova aliança você tem acesso livre. Você pode, aleluia, dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Você pode adorar o Senhor. Você pode chegar com ousadia diante do trono. Aleluia. E às vezes nós não aproveitamos essa oportunidade. Eu me lembro, querido, que no tempo, aleluia, 4 anos atrás, quando aconteceu a pandemia, a minha igreja onde eu congregava, fecharam as portas. A gente não podia entrar no culto, a gente tinha que ver o culto online pelo YouTube, porque as igrejas ali de Madureira, elas foram fechadas, do campo de Madureira. Eles foram fechadas, as portas foram fechadas, só o pastor poderia ir e fazer o culto, a pregação da palavra, o ministério de louvor, para estar ali louvando e trazendo a palavra, era só isso. A gente não podia estar no culto, e o meu coração se afligia, eu me angustiava. Já pensou, querido? Você, aleluia, que teve tanto, aleluia, tantas coisas, viveu tantas coisas na presença de Deus, e está ali impossibilitado de estar adorando ao Senhor na casa do Senhor, aleluia, e nós fomos privados disso, aleluia, mas hoje não, esse tempo ruim passou, e nós podemos estar na casa de Deus. Você tem o privilégio de entrar por essas portas, você tem o privilégio de adorar a Deus, de estar em comunhão com a igreja, e às vezes nós não queremos. E esses dias atrás, eu vendo ali no Instagram, aleluia, a igreja, né, das portas, aleluia, a página que tem das igrejas, das portas abertas, né, se eu não me engano, estava mostrando a igreja lá na África, o pessoal na igreja, aleluia, o povo todo ali, adorando a Deus no meio das águas, irmãos. Aquela igreja cheia de água, assim, não tinha chovido e tinha transbordado. Você que estava cheio de água, enchente, e o povo ali adorando a Deus, com as mãos levantadas, no
não tinha nem um banco direito para se sentar, não tinha nem o privilégio de ter paredes assim, aleluia, eram cabanas de pano, tendas assim de pano, que eles não têm condições de ter uma boa igreja, mas eles estavam adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Então eles não tiveram o mesmo privilégio que eu e você temos de entrar nesse templo, de ter um ar-condicionado para refrigerar o ambiente, para ter bancos decentes para se sentar. Aleluia, às vezes nós não damos valor para isso. Quanto mais nós temos, menos valor nós damos. Irmãos, vamos dar valor àquilo que o Senhor te deu, a oportunidade que Deus está te dando, de estar congregando em uma igreja, de estar congregando diante no meio do povo que abraça, que ajuda. E se você estiver precisando de ajuda, fale, peça, porque às vezes nós não vamos entender, mas se você estiver precisando, de uma ajuda, irmão, ore por mim, me ajude a caminhar. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos jejuar e vamos lutar a sua guerra, porque nós estamos aqui não para lutar um contra o outro, nós não estamos aqui, aleluia, para guerrear um contra o outro. Não, esse aí é o ofício de Satanás, que entra nas igrejas para fazer disserções, para fazer confusão, para trazer mentiras e fofocas. Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estamos aqui para nos unir em oração, para um propósito que é maior do que o nosso, propagar o evangelho do aleluia de salvação. Nós estamos aqui unidos para pregar as boas novas de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Não estamos aqui para guerrear um contra o outro. Não, esse aí já é o trabalho de Satanás. Satanás, ele vem para destruir. Satanás vem para destruir a sua comunhão com Deus, para jogar coisas na sua mente, aleluia, coisas que não são verdades. Mas o Senhor está aqui nessa noite brindando a tua mente. A partir de hoje, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a tua vida não será a mesma. Aleluia, você vai ter compromisso com a presença de Deus, você vai ter compromisso com a sua igreja, você vai ter compromisso com o ministério da tua igreja, para servir ao Senhor com obediência. Aleluia, porque nós não estamos aqui, querido, para apresentar ao Senhor qualquer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um culto, aleluia, que não seja agradável ao Senhor. Nós estamos aqui para ofertar ao Senhor um culto digno, aleluia, um culto ao Senhor de adoração, de excelência, aleluia. Nós estamos aqui para apresentar a nossa vida ao Senhor como uma oferta agradável, aleluia, onde não há manchas, onde não há mentira, onde não há, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que não agrada ao Espírito Santo de Deus. Então, voltando para a palavra, o Senhor disse assim disse o anjo do Senhor, aleluia, protestou a Josué. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Aleluia. Se você andar conforme a palavra de Deus, você vai exercer o chamado do Senhor com excelência, em nome
nome de Jesus Cristo. Se você observar a lei do Senhor, se você guardar as suas vestes, porque hoje, querido, tudo é nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vou falar mentiras, não tem nada a ver. Eu vou xingar palavrão, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, querido. Os nossos lábios têm que estar, aleluia, purificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, lavados. Aleluia, nossos lábios têm que sair palavras de salvação, palavras que edificam. Aleluia, se você está estressado, peça ao Senhor: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. O Senhor vai te ajudar. O Espírito Santo, querido, que está dentro de você e mora dentro de você, Ele vai te ajudar. Ele que vai nos lapidar. Aleluia. Porque o inimigo, ele tenta de todas as maneiras possíveis. Essa semana eu estava atendendo uma cliente lá no meu trabalho. São coisas assim que acontecem no nosso cotidiano. O inimigo, ele usa pessoas para fazer com que a gente venha tratar mal as pessoas. Mas só que a gente tem paz, a paz de Cristo. E a paz que está dentro de nós, ela vai e acalma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu estava apresentando a ela os produtos que era necessidade dos pés dela. E eu estava mostrando para ela, ela pegou no meu braço, ela sacudiu o meu braço, jogou assim o meu braço assim. E eu só estava ajudando ela a calçar o calçado que ela queria, um calçado porque ela tinha diabetes. E o calçado tinha a tecnologia que ela necessitava. E eu ajudando ela a calçar, ela pegou o meu braço, jogou o meu braço assim, eu não entendi nada. Aí eu olhei assim, contei até 10. Contei até 10. 1, 2, 3, assim na mente. Eu olhei para ela: tudo bem, eu só estou te ajudando. E é assim que a gente tem que fazer, irmãos. Se fosse a Isabel de outrora, tinha pegado a caixa e tinha tacado na cabeça dele. Se fosse a Isabel de 23 anos atrás, a velha Isabel que morreu, e tá, em nome de Jesus, tinha, se não fosse isso, meu querido, tinha pegado a caixa e tinha tacado nela. Mas aí o Espírito Santo: não, vigia, vigia, vigia. Aí eu falei pra ela assim: tá bom, tudo bem, eu vou pegar outros modelos. Desci no estoque, subi, tinha outros produtos que atenderia a necessidade dos pés dela, mas eu disse que não tinha numeração, realmente não tinha numeração dela. E ali ela me agradeceu, no outro dia voltou e comprou. Ai, meu Deus, eu nem entendo, irmãos. O ser humano, querido, ele está muito difícil de ter relacionamento e convívio. Aleluia, a gente vê todos os dias, no metrô, as pessoas estão iradas, as pessoas não respeitam mais, não tem mais amor, não tem mais respeito, porque o amor se esfriou, as pessoas andam estressadas, oprimidas, e a gente tem que levar Jesus e ter sabedoria. A gente, como servos de Deus, temos que ser um espelho para que eles possam olhar para nós e venham ver Cristo em nós. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Aleluia! O caráter de Cristo. E nessa noite o Senhor te convida ao caminho da restauração. Assim como Ele restaurou a autoridade de Josué. Aleluia! Ele estava impossibilitado de exercer o seu ofício. Deus vem, retira as suas vestes. O anjo do Senhor coloca vestes novas, uma mitra limpa em sua cabeça, que era o turbante que aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um sumo sacerdote usava naquela época, um turbante de vinho, colocou na sua cabeça limpa, colocou vestes limpas, e aleluia, isso representa para nós hoje que o Senhor remove os nossos pecados, o Senhor remove
você entrou aqui quebrado, angustiado, aleluia, oprimido, mas o Senhor te restaura hoje e te diz: filho, eu te chamei, filho, eu te consagrei, tu és meu, ninguém te arrebata das minhas mãos. Ninguém te arranca das mãos de Deus, só você mesmo. Se você não, aleluia, se humilhar diante do Senhor, não aceitar o seu propósito, só você mesmo, querido, só você mesmo, com suas, aleluia, atitudes, não pode, aleluia, viver o propósito do Senhor. Mas quando você se coloca de pé, quando você se coloca diante do Senhor, Deus vem, restaura. Sabe por quê? O Senhor restaurou a vida do sumo sacerdote Josué. O Senhor restaurou a vida daquele povo. E o Senhor restaurou e quer restaurar também a sua vida nessa noite. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei qual foi os acessos que você perdeu pela sua condição espiritual. Mas nessa noite, o Senhor Jesus te convida, em nome do Senhor. Se coloque de pé na presença dEle, se coloque com o coração voltado para Ele e diga: Senhor, eis-me aqui, aleluia, eu quero fazer a tua vontade. Então nessa noite, querido, as horas já são avançadas e o Espírito Santo de Deus vai continuar falando, ministrando ao seu coração. E cada palavra que sair desse altar, que vem impactar a tua vida e venha trazer mudança, em nome de Jesus. Não olhe para a sua condição, mas olhe para aquele que pode fazer nova todas as coisas. Aleluia. Eis que faço, aleluia, nova todas as coisas. Então nessa noite, deixa o louvor de Deus chegar na tua vida. Aleluia, a partir de hoje, aleluia, saia daqui com posse de vitória. Aleluia, acesse os caminhos que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo fortaleça a sua casa, a sua família, o teu ministério. Receba da parte do Senhor nessa noite, porque Ele está aqui e Ele tem te filho. A palavra que eu liberei sobre a sua vida ainda está de pé. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Não vai ficar pela metade, não vai ficar, porque o nosso Deus não faz pela metade, não. Ele faz por completo, e através de você Deus vai resgatar toda a sua casa, toda a tua família. Não olhe para as dificuldades, olhe para o Senhor. E nessa